Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando. Me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, do qual trago um abraço fraterno, E de antemão agradeço novamente a Bugley e a diretoria da casa, que sempre está nos dando a oportunidade de trabalhar, que é isso que todos nós precisamos, fazer alguma coisa em prol do Cristo, E eu sempre digo que esse trabalho não é meu, não é do Germán, não é do TA, mas é do Cristo. Somos simplesmente instrumentos utilizados para transmitir as passagens bíblicas, evangélicas, lá do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso convívio, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje vamos estar falando lá do capítulo 14, no item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Um tema atualíssimo para a época, Mas aí, materialmente falando, nós só falamos que parentes são aqueles que nós temos algum tipo de relacionamento de sangue, Pai, mãe, irmão, irmã. Mas aí vem Kardec, juntamente com a espiritualidade, e nos apresenta a parentela espiritual. Quando a gente volta lá atrás, quando Jesus é questionado, perguntado, mas qual o maior mandamento, E um daqueles doutores da lei, questionando Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Quem é esse próximo, Tendo em vista que Deus Pai de toda a humanidade, Ele sendo meu Pai, nós somos irmãos, espiritualmente falando. Quem nunca teve aí um amigo, um colega, de trabalho, aquele da escola, que você tem uma afinidade melhor com ele do que com seu próprio irmão, com sua própria mãe, com seu próprio pai, É uma afinidade grande e a gente muitas vezes falamos assim, Mas rapaz, fulano era para ter sido meu irmão, porque a gente tem uma afinidade muito grande, Então, no decorrer da passagem de hoje, da mensagem de hoje, eu vou pegar ponto lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade sobre a parentela, e aí nós vamos tratando as respostas e comentando um pouco sobre ela. Mas aí vamos nos apegar agora ao Evangelho, no princípiozinho, no começo aqui do Evangelho, quando o Espírito que traz a mensagem começa a falar. Ele diz: o laço de sangue não cria forçosamente os linhames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Vê que interessante. O pai e a mãe hoje, materialmente falando, ele só vai me dar traços materiais: cor de pele, forma de cabelo, cor dos olhos. Mas o espírito ele já está formado antes do corpo, E aí, enquanto espíritas, temos a consciência que já reencarnamos algumas vezes, Já passando lá pela primitividade, reencarnei no mundo de prova e expiação e estou cá já em algumas reencarnações. Então, ora eu venho filho, ora eu venho pai, ora eu venho mãe, ora eu venho homem, ora eu venho mulher. Então veja que a parentela nas sucessivas reencarnações vão mudando. E o interessante, meus irmãos, que quando falamos de parentela, e aí levamos para um degrau maior. Quando falamos de parentela espiritual ou material, Deus está falando de amor. Vou trazer sempre exemplos, sempre reflexões para a gente. Imaginem dois espíritos que já reencarnaram algumas vezes e um não consegue compreender o outro. Ora um pratica mal a um, ora outro pratica mal ao outro, ora um mata um, ora outro mata o outro. E assim vamos reencarnando e não conseguimos nos conciliar. Porque o que é que Deus quer de nós? Que nos amemos, meus irmãos, uns aos outros. E qual é a forma mais prática aqui na Terra de conciliação entre dois espíritos que em algum momento brigavam, não conseguiam se aproximar? Família. Vê que interessante.
E aí eu desencarnei algumas vezes, vou trazer exemplo aqui de casa, né? Desencarnei algumas vezes, e hoje eu sou casado com Mônica. E aí muitas vezes a gente já brigou muitas vezes em encarnações anteriores, não conseguíamos nos reconciliarmos. E aí o que é que a espiritualidade bondosa e amiga, Deus, soberanamente bom e justo faz? Bota os dois na mesma família. Um vem como pai, um vem com a mãe, um vem como filho, para forçosamente se amarem. Vê que coisa bonita, né? E aí, em algumas famílias, eu não estou dizendo que em todo caso é isso, porque espiritismo é matemática, mas vemos em algumas famílias filhos odiarem o pai, pais odiarem os filhos, porque são espíritos que foram colocados na mesma família para se unirem e se amarem. Hoje vivendo a parentela corporal, unidos pelo amor para se amarem. Interessante. Só que a espiritualidade também nos fala que nós estamos inseridos no meio que precisamos estar. Então, em várias encarnações, eu passei por várias reencarnações, e aí pode abrir a mente, abrir o leque. Reencarnei várias vezes em vários países, em vários estados, né? Mas se nós observarmos, nós sempre vamos estar juntos com aqueles que já reencarnaram em algum momento, em alguma época da nossa vida. Que é essa parentela espiritual. Quando abrimos a visão para a parentela espiritual, quando abrimos esse leque de parentela espiritual, então todo aquele que está no meu derredor é meu parente espiritual. Em algum momento, em alguma existência, passaram pela minha vida, enquanto encarnado era. Quem nunca aqui já foi em algum lugar, ou viu uma pessoa, e viu assim, mas rapaz, eu acho que eu já estive aqui nesse lugar. E esse cabra não é estranho não. Rapaz, aí ficamos inculcados, né? E aí quando vem a espiritualidade nos mostrar quantas vezes já reencarnamos, quantos espíritos já passaram por nossas vidas, sucessivas vidas. Então, essa parentela espiritual, ela abre-se um leque enorme de possibilidades. Então, todos nós que estamos convivendo hoje no planeta Terra, em algum momento passamos uns nas vidas dos outros. Nós estamos no meio onde deveríamos estar para, como falei, utilizarmos uma palavra desse tamanho chamada amor, para que esse amor abrange o mundo, né? Como tem lá na música. Então veja como Deus ele é bom, soberanamente bom e justo. Nos coloca todos unidos em prol do progresso para evoluir, fadados à felicidade. Claro que no planeta ao qual estamos vivendo, né? No planeta Terra, a felicidade ela ainda não é plena, ela é relativa. Mas estamos fadados, meus irmãos, à felicidade. Então hoje precisamos uns dos outros, tanto parentes de consanguinidade, quanto parentes espirituais. E bora ver o que é que o Espírito continua falando, né? Não é o Pai quem cria o Espírito do Filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, de auxiliar ao desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Qual é a responsabilidade do pai e da mãe? Nortear aquela criança para que ela cresça, para que ela evolua, para que ela seja o homem de bem do Evangelho. Porque quando desencarnar, meus irmãos, a pergunta não vai ser o que foste na terra, mas sim o que fizeste na terra. O que fizeste do corpo físico, que é um empréstimo da divindade para que possamos passar pelo planeta a qual estamos inseridos. O que fizeste dos filhos que eu te cedi para nortear os caminhos dele e ele seguir na senda do bem. O que fizeste por aqueles pequeninos que estavam ao teu redor e precisavam do teu apoio? O que fizeste? Né? Então veja que a espiritualidade de Deus, ela trabalha de uma forma para que o próprio espírito evolua, cresça, né? Quem é pai, quem é mãe, e nessas semanas eu estava conversando com um cliente meu,
E a gente falava como é difícil educar. O educar não é mandar para a escola e deixar que a escola resolva, não, meus irmãos. O educar é aquele que começa nos princípios básicos de casa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Com licença, por favor. Ceder lugar ao idoso. Formar moralmente o homem de bem, verdadeiramente o homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nosso irmão Santo Agostinho traz lá nos caracteres do homem de bem. O homem de bem pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade. Então a responsabilidade do pai é trazer esse espírito para reencarnar, trazer as características do pai e da mãe, como falei, cor de pele, cor dos olhos, formação dos cabelos, e nortear essa criança, esse espírito, né, para a senda do bem, para o norte que no final dele estará Jesus. A função do pai e da mãe, a função da parentela corporal é essa. E a espiritual, meus irmãos? Bora lá, que ele continua falando aqui, ó. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se apresentam por uma afeição recíproca da vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Aquilo que eu falei. Muitas vezes espíritos que não batiam, que não se gostavam, são colocados na mesma família para que se amem, para que se melhorem, não é? Essa semana eu também estava conversando, e aí minha mãe tem 41 anos de casado, né? Eu encontrei um cliente meu com 45 anos de casado, e aí eu perguntei, que mágica é essa? Né? Porque hoje nós vemos os jovens se separando a todo momento. Ele disse, olha, em algum momento alguém cede e o outro aceita, em algum momento o outro cede e o outro aceita. Da mesma forma é na espiritualidade, na formação desses parentes. Veja que ele fala aqui que podem ser espíritos afins, espíritos familiares que já conviveram com aquele espírito em alguma época da vida e voltam por amor, né, para auxiliar aquele mais fraco. Mas também pode ser ao contrário, espíritos que não mantêm afeição nenhuma com aquele outro, que poderiam ter sido inimigos em vidas anteriores, e Deus soberanamente, bom e justo, coloca os dois na mesma família para se amarem, meus irmãos. Que coisa bonita. Mas aí, volto lá atrás de novo, quando falamos de livre-arbítrio. Então, os dois espíritos tem que ceder em algum momento um para o outro, para que esse amor possa resplandecer, para que esse amor seja pleno na vida dos dois, e eles consigam trilhar essa nova existência da melhor forma possível. Bora lá, né? Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços da família, e sim a da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes e durante as suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de mesmo pais diferentes podem ser como irmãos pelo espírito. Vê que interessante, né? E aí entrar para reflexão para a gente agora. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Pai e mãe, e aí lá tem 2 ou 3 filhos, e os 2 filhos têm o mesmo amor dos pais, têm a mesma escola, têm as mesmas possibilidades, mas quando se formam, né, maiores de 18 anos, cada um segue uma trilha, um segue para a trilha do bem, o outro pratica coisas erradas. E aí perguntamos, né? E aí nós, enquanto pais, nos questionamos, aonde foi que eu errei? Primeiro nós temos que ter a consciência que fizemos o que poderíamos ter feito por aquela criatura. Norteamos, dissemos a ele, toma a vara e vai pescar. O caminho da retidão é esse aqui. Mas o meu irmãozinho
se ele decidisse utilizar do seu livre-arbítrio da forma errada, os pais, quando eu falo pais, pai e mãe, não tem nenhuma responsabilidade do erro que ele está praticando agora, né? Quantas vezes, né, que assiste na televisão, os filhos vão para um lado, vão para a criminalidade e os pais e as mães se culpam por aquilo. E não é. Por isso que eu falo da grande responsabilidade de nós pais educarmos nossos filhos. Fazemos tudo o que pudermos fazer para que ele seja esse homem de bem do Evangelho. Mas se no final ele pender para o lado errado, nós não teremos responsabilidade pelos atos dessa criatura. Porque inclusive nem Deus interfere no livre-arbítrio de ninguém, meus irmãos. Então, enquanto pais responsáveis, temos que ter a consciência tranquila que fizemos tudo que poderíamos ter feito para nossos filhos, materialmente e moralmente, para essas criaturas, para que no final não nos questionemos, né, aonde foi que eu errei. E ele continua, né? Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. A segunda, frágil como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tomar compreensível, dizendo que seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços dos espíritos, pois todo aquele que se faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Quantos de nós, meus filhos, na tua existência, materialmente falando, né, como ele fala aqui, se dilui, né, principalmente a família material, né, quando estava falando do casamento, né, do meu pai, 41 anos, de tantos outros aí, 40 e poucos anos, mas os jovens hoje se casando, se separando a todo momento, né. E aí, claro, não estou aqui questionando quem se separa por bobagem, pessoal, não. Se não deu certo, cada um segue sua vida, cada um vai para onde achar que é correto. Mas aí, olhando pelo lado espiritual, são espíritos que se unirem em algum momento, lembrando que o acaso não existe, né? Deveria ter se juntado os dois mesmo para uma reconciliação, né? E aí, novamente, se separam, e aí vão desencarnar, vão retornar novamente para tentar essa reconciliação. No Livro dos Espíritos, né? E aí eu trouxe o Livro dos Espíritos porque é um livro que eu digo que é de cabeceira. Todo espírita deveria ter esse livro próximo dele, né? E aí lá vai ter parentesco e filiação. E aí na pergunta 213, Kardec pergunta a espiritualidade: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhe a vida animal? Aqui uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral. E aí os espíritos respondem, né? A vida animal somente porque a alma é indissolúvel. Um pai estúpido pode ter um filho inteligente e vice-versa. Vê que interessante, né? Aí novamente trazendo, né, aquilo que eu falei mais no princípio, que o pai e a mãe são das caracteres físicas do filho, né? E aí, como ele bota aqui um exemplo, né? Pais brutos podem ter filhos delicados, responsáveis, né? Porque a moralidade ele não consegue transmitir através da consanguinidade, mas ele consegue transmitir a moral através do exemplo, que é diferente, né? E aí na pergunta 204, Kardec pergunta, né? Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Vê que pergunta, meu irmão. Uma vez que temos tido várias existências, reencarnei várias vezes, a parentela remonta além da nossa existência atual? E aí a resposta: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corpóreas
estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Vê que coisa bonita, meu irmão. Então, em algum momento, em existências anteriores, espíritos passaram por minha existência, e na atual, eu consigo, talvez não lembrar de onde, mas aquilo que eu falei. Mas rapaz, aquele rapaz ali, eu acho que eu conheço ele de algum lugar. Não sei de onde é, né? Pode ser de vidas passadas, né? De existências anteriores. Na questão 205, Kardec continua questionando, né? Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família, fazendo-os remontar a existências anteriores. E aí, os espíritos respondem: ela os entende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Espíritos que em algum momento, em alguma existência anterior, já foi ligado a mim pelo sangue, já foi um parente próximo. Aí aquele exemplo que eu falei lá de novo, né? Amigos, colegas, que nós temos uma afinidade maior do que pessoas da nossa própria família, né? Muitas vezes dizendo assim: mas rapaz, fulano é mais que um irmão para mim. Ele me entende, ele me compreende. Menino, ele deveria ser meu irmão, né? Muitas vezes dizemos isso, né? E eu vejo pessoas também dizer: mas rapaz, uma vizinha minha é mais que minha mãe. A gente tem uma afinidade muito grande, né? Então é isso que ele fala desse laço que se estende em várias existências, que é o laço espiritual. Nossa família espiritual é muito grande, meus irmãos, é imensa. Então todos aqueles que em algum momento na existência atual passam por nossa vida, em algum momento também pode ter passado em vidas anteriores, né? Por isso, do cuidado daquelas pessoas mais cri-cri, né? Que conhecemos, dizer: meu Deus do céu, aonde eu amarrei meu burro, né? Como diz o Matuto. Então são pessoas que temos que ter mais paciência, mais cuidado, mais zelo, trazer ela para perto da gente, para que a gente possa fazer aquilo que o Mestre Jesus nos pede a todo momento: amar o próximo como a si mesmo. Então, se puder, meu irmão, se reconciliar, se reconcilie, faça mais amigos do que inimigos, né? No livro Parnaso Além Túmulo, ele diz uma coisa: faça mais amigos na existência para trazer menos parentes na próxima. O que é que ele quis dizer com isso? Porque aquele desafeto da tua existência, talvez uma encarnação posterior possa vir como um parente, para que eu possa o amar, o auxiliar, trazer para perto de mim, utilizando a lei de amor, meus irmãos. Coisa bonita, né? E aí ele continua: ela diminui, entretanto, a importância de que alguns dão a sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma outra condição diferente. E eles dizem, né? É verdade, mas essa existência se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posições e fortuna, né? A gente só fala que alguém é nosso parente anterior se ele teve uma condição financeira boa, se ele for um rei, uma rainha, né? E aí a gente vê muito isso, sabe aonde? Naquelas regressões, né? Todo mundo que já fez regressão algum dia, que eu conheço, ou foi rei, rainha, ou príncipe no mínimo. Ninguém foi plebeu, ninguém foi escravo, ninguém foi alguma coisa errada. Sempre todo mundo foi alguma coisa muito boa, né? Então é como ele fala aqui, né? Nós estamos na encarnação do orgulho. Até nisso somos orgulhosos. Queremos ser melhores que as pessoas, né? E aí ele continua, né? Alguém que teria como antepassado um honesto sapateiro,
se gabaria de descender de um gentil homem, mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Foi que interessante, né? Podemos ter tido parentes, né? Como ele bota aqui o exemplo, um sapateiro honesto, né? Mas ninguém se engrandeceria, né? Mas rapaz, na licença anterior eu tive um parente que foi um sapateiro, foi honesto. Não, ninguém vai dizer isso não. Inclusive aquele que faz a leitura não vai dizer isso. Sempre ele vai dizer alguma coisa grande, né? Para que você volte depois de novo. Então a gente na parentela corporal e na parentela espiritual temos que lidar diretamente com orgulho, combater diretamente com esse orgulho. Temos que dizer, né, como o Mestre Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos que ter a consciência que o próximo é todo aquele que está ao nosso derredor. De consanguinidade ou espiritual. Nossa família espiritual, ela é enorme, meus irmãos, né? E aí, como falei novamente, somos filhos de um mesmo Deus, irmãos, somos todos irmãos. Deveríamos nos respeitar, trabalhar em prol do outro, orar pelo outro, né? Ontem, infelizmente, teve lá aquele desabamento, né? Ali em Olinda, que pessoas desencarnaram e tal, não sei o que lá. E aí, quando eu passava, sempre era o comentário do dia, né? Rapaz, tudo isso, aquilo ali, isso, aquilo lá, eu vi. Poxa, pena que a gente não pode fazer nada. Por que não pode fazer nada? Você pode orar, meu irmão. Porque aqueles que estão lá embaixo daquele prédio, primeiramente poderiam ser nós, e segundo, são nossos irmãos. Podemos orar por eles, auxiliar aqueles que estão encarnados nos hospitais, através da prece, da oração, e por aqueles que desencarnaram, meus irmãos, aliviando seus corações, através da oração, trazendo Jesus para aquele local que parecia uma guerra, meus irmãos. Orar pelo corpo de bombeiro, pelo pessoal do SAMU, né? Defesa Social, que estavam trabalhando em prol de pessoas que eles nem conhecem, mas que talvez tenha alguma ligação espiritual entre eles. Meus irmãos, é chegada a hora que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, nos auxiliando, norteando nossa vida, né? Que possamos refletir um pouco sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Que possamos ser caridosos, né, com nossos parentes corporais. Quando tiver aquele mais cri-crizinho, trazer ele para nosso lado, abraçar e dizer, estou aqui. Passaremos juntos por qualquer dificuldade. E agradecer a Deus também, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós trabalhamos com essas criaturas a nossa paciência, tolerância. Nos formamos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos e o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Até um próximo vídeo na sua santa e divina paz. Fiquem com Deus, meus irmãos.